Olá, amigo instalador e mantenedor da iKin. É muito bom ter você por aqui. O tema que você acessou é SkyAir Autodiagnóstico, módulo 6. Tenha um bom treinamento. Quais serão os assuntos abordados nesse treinamento? Primeiro, alerta de erro no equipamento. Segundo, identificando o estado de erro no controle remoto. Terceiro, identificando o código de erro pelo controle remoto. Quarto, entendendo o erro através da tabela de código de erro. E quinto e último, resolvendo o código de erro usando o manual de serviço. Alerta de erro no equipamento. O alerta de erro ele pode ser visto no receptor do controle remoto sem fio, pode ser visto no controle remoto com fio, o Navigator, e também na placa PCB da unidade externa. Se a unidade para devido a um erro, o LED de indicação de operação começa a piscar, tanto no receptor de sinal que está na unidade interna, quanto no controle remoto com fio. E também na placa PCB da unidade externa, através do LED H3P, identificando o estado de erro no controle. No controle remoto sem fio, essa identificação é através dos botões de teste, mod, up e down. E os bips indicam o código correspondente ao alarme. E no controle remoto com fio, é feito através do botão menu. O dígito da esquerda do código de erro é referente ao código do grupo de erro. E o dígito da direita é referente ao código de erro dentro do grupo. Identificando o código de erro pelo controle remoto sem fio. São 6 passos para identificar o erro. Primeiro, aperte o botão Inspeção Teste e no visor do controle irá aparecer COD, com o número do primeiro dígito, grupo de erro, 0, e o segundo dígito, que indica o erro dentro do grupo, 0. Irá aparecer o número da unidade, com um 0 piscando. E na parte inferior, o símbolo de inspeção teste. Segundo passo, com os botões para cima e para baixo, altere o número da unidade. Nota: número da unidade só é utilizado quando há vários evaporadores instalados e interligados pelos bornes P1 e P2 em um mesmo ambiente, formando assim um grupo que irá utilizar um único controle remoto para todos os evaporadores ao mesmo tempo. Caso contrário, o número da unidade tem que estar em 0. Terceiro passo, aperta o botão Modo e o primeiro dígito começa a piscar. Quarto passo, com os botões para cima e para baixo e com o controle remoto em direção do receptor da unidade interna, altere o primeiro dígito. O dígito que corresponder a 2 bips é referente ao código de erro. Vamos alterar. Foi encontrado, então, o primeiro dígito do grupo de erro, é a letra C. Quinto passo. Aperte novamente o botão Modo e o segundo dígito começa a piscar. Sexto passo. Com os botões para cima e para baixo e com o controle remoto em direção do receptor da unidade interna, altere o segundo dígito. O dígito que corresponder a um bip longo é referente ao código de erro. Vamos alterar. Foi encontrado, então, o segundo dígito, que indica o erro dentro do grupo, que é o número 9. Esse equipamento, então, ele está com o código de erro C9. Para retornar à tela inicial, aperte o botão Inspeção Teste. Identificando o código de erro pelo controle remoto com fio. Quando há um erro no equipamento, o LED indicador de operação começa a piscar. E uma frase na parte inferior da tela, numa caixa de mensagem, aparece, dizendo: erro, pressione o botão menu.
Ao pressionar o botão Menu, na tela aparecerá o código de erro correspondente. Mostrará também o modelo da unidade interna e o modelo da unidade externa. Nesse exemplo, o código de erro é o C9. Entendendo o erro através da tabela de código de erro. Essa tabela está no Manual de Serviços, que tem todos os erros do equipamento SkyAir. A tabela é dividida em 3 partes, com os códigos de erro da unidade interna, códigos de erro da unidade externa e códigos de erro do sistema. Vou pegar um código de erro como exemplo, o C9. O código de erro C9 é uma anormalidade no sistema de termistor de ar de sucção. É o sensor de temperatura de retorno de ar do equipamento que está com uma anormalidade. A letra C identifica o grupo do código de erro, como por exemplo, as letras Z, F, H, J, L, P e U são os códigos de erro do condensador, unidade externa. As letras A e C, do evaporador, unidade interna, e a letra U, do sistema. O número 9 identifica o erro dentro do grupo. Resolvendo o código de erro usando o manual de serviço. O manual traz o passo a passo para descobrir o que causou a avaria de funcionamento do equipamento. Traz também a descrição de todos os testes e verificações necessárias, explicando como o erro é detectado, as possíveis causas e a sua resolução. Dentro do manual, nós temos um capítulo de diagnóstico de serviço, que é a parte 6. Na página inicial de diagnóstico, temos um índice com todos os itens indicando a página para solucionar o problema. Como, por exemplo, solução de problemas pelo controle remoto. É o item 4 de diagnóstico, pedindo para irmos à página 81 para resolver o problema, que nós acabamos de fazer, que é achar o código de erro pelo controle remoto, sem fio e com fio. Temos também o código de erro, que é a tabela. É o item 4.2 de diagnóstico de serviço, códigos de erro, pedindo para ir à página 84, que é a tabela que acabamos de ver, com os erros da unidade interna, unidade externa e sistema. Vamos ver o exemplo que foi dado, que é o código de erro C9, anormalidade no sistema de termistor de ar de sucção. Dentro da tabela, nós temos também a página de referência. Para resolver o problema do código C9, temos que ir à página 97. É o que vamos fazer agora. Na página 97, nós temos a descrição do código de erro. Temos também como o código de erro é apresentado no controle. No nosso exemplo, foi o código C9. Nota que os códigos de erro C4 e C5 também são solucionados por aqui. Temos os modelos aplicáveis, que são todos os modelos internos, e como o equipamento detectou o erro. O erro foi detectado pela temperatura anormal do termistor, o sensor. E por que o equipamento indica o erro? Quais são as condições de decisão que o equipamento toma devido ao erro? Então, essa decisão é tomada quando o termistor fica desconectado ou está em curto, enquanto a unidade está funcionando. E quais são as possíveis causas que geram um erro? Pode ser por conexão de conector defeituoso, termistor, que é o sensor defeituoso, a PCB, que é a placa da unidade interna defeituosa, fio quebrado ou desconectado. Continuando na página 97, siga agora o passo a passo da árvore de solução de problemas. Primeiramente, certifique-se de desligar o interruptor de energia antes de conectar ou desconectar os conectores e verifique a conexão do conector. No nosso exemplo, código de erro C9 é referente ao termistor de ar de sucção, o sensor R1T. Para saber a conexão correspondente na placa eletrônica do sensor R1T, analise o diagrama elétrico que está colado
na tampa de fechamento da placa PCB da unidade interna. Após descoberto a conexão correspondente ao sensor R1T, faça a seguinte pergunta: está conectado apropriadamente? Se a resposta for não, corrija a conexão. Se a resposta for sim, verifique a resistência do termistor. Verificação 1. Para ver se o termistor está normal ou não. Para isso, consulte a página 142. Na página 142, nós temos o item 4.41 de diagnóstico de serviço, verificação, verificando os termistor. O termistor é o R1T, termistor de sucção de ar, da unidade interna. Temos que consultar agora a página a seguir e analisar a tabela 2, que é referente ao resistor R1T. Na página seguinte, a 143, nós temos a tabela 2, com as características de temperatura e resistência do sensor. Por se tratar de um sensor, a primeira coluna mostra a temperatura e na segunda coluna a resistência correspondente a essa temperatura em quiloohms. Com o auxílio de um instrumento que faça leitura de temperatura, que tenha um bulbo, analise a temperatura real e atual do sensor R1T e, com o auxílio de um multímetro, meça a resistência ohmica na escala de quiloohms. Após feita a leitura de temperatura do sensor e da resistência do mesmo, volte à página 97 na árvore de solução de problemas. Após verificado com a tabela, vamos analisar: o resistor está normal? A temperatura e valor da resistência está de acordo com a tabela? Se a resposta for não, substitua o termistor. Se a resposta for sim, a temperatura e o valor da resistência medido está de acordo com a tabela, então verifique o contato entre o termistor e a PCB. O contato está ok? Se não, corrija o contato. Mas se o contato estiver ok, então substitua a PCB da unidade interna. Muito obrigado pelo acesso e por ter concluído esse módulo. Esperamos que tenha sido útil para você e que tenha gostado. Volte à nossa plataforma digital e assista aos outros módulos disponíveis. Para se aprofundar nesse assunto e com aulas práticas, vá ao nosso site e se inscreva no Daikin Training Center. Ficaremos muito honrados com a sua presença. Muito obrigado.